vídeo anterior abrimos o Logos, o princípio organizador de toda a realidade. A palavra que não apenas descreve, que executa, que se fez carne, montou tenda e foi vista com olhos humanos. Hoje, uma única frase, 5 palavras em grego, e um verbo que os tradutores escolheram de uma forma, quando o original grego permite 2 leituras completamente diferentes, e ambas são verdadeiras ao mesmo tempo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa frase não é poesia decorativa de abertura, é um diagnóstico, e dependendo de qual leitura do verbo você entende, é também uma promessa. Existe um problema silencioso com a forma que a maioria das pessoas lê a Bíblia. Lemos o texto como se João estivesse fazendo observações sobre o mundo em geral. Como se esse prólogo fosse uma introdução lírica, uma abertura poética, antes do conteúdo real começar no versículo 19, quando João Batista aparece e a narrativa arranca. Mas João 1:18 não é prefácio decorativo, é a estrutura fundante de tudo que vem depois. Cada frase é load-bearing, carrega peso real. E o versículo 5 em particular é o momento em que João para de descrever a natureza eterna do Logos e começa a descrever o que acontece quando essa luz entra em contato com o mundo que ela mesma criou. Kai to phos entes kotia faine, kai rescotia auto ou katelaben. E o que acontece nesse contato não é o que a maioria imagina. Não é vitória fácil. Não é luz chegando num quarto escuro e a escuridão simplesmente desaparecendo como num interruptor. É mais complexo, mais tenso e muito mais parecido com a realidade que você vive do que qualquer imagem simplificada de luz derrotando trevas automaticamente. João estava escrevendo para pessoas que viviam sob ocupação romana, para pessoas que tinham esperado o Messias por séculos e o viram ser crucificado, para pessoas que se perguntavam, legitimamente, se ele era o Logos, a luz que sustenta toda a realidade, por que o mundo ainda está assim? O versículo 5 é a resposta de João para essa pergunta, e ela começa com um verbo no presente. A primeira coisa que João faz no versículo 5 é usar um tempo verbal que a maioria das traduções preserva corretamente, mas cuja implicação raramente é explicada. Fainei, presente do indicativo. Não resplandeceu, passado, evento concluído. Não resplandecerá, futuro, promessa ainda por cumprir. Resplandece. Agora, continuamente, sem interrupção. No contexto do prólogo, isso é uma declaração sobre a natureza da luz que João identificou com o Logos Cristo. Essa luz não é intermitente. Não acende e apaga conforme as circunstâncias. Não depende do estado das trevas para continuar sendo o que é. Em contraste direto com fainei, o verbo que descreve a ação das trevas no mesmo versículo está no auristo, um tempo que descreve uma ação pontual, completa, no passado. As trevas fizeram algo, uma vez, num momento definido. A luz faz algo, agora, sempre, sem cessar. João está construindo uma assimetria temporal deliberada. A luz tem a iniciativa permanente. As trevas respondem a ela, e a resposta delas, seja lá o que for, já foi dada. Já aconteceu. Está contida no passado. Isso não é detalhe gramatical menor. É a afirmação de que o que quer que as trevas tenham feito ao Logos quando ele entrou no mundo, seja rejeição, incompreensão, crucificação, essa ação das trevas está encerrada no tempo. A luz, não. E agora chegamos ao verbo que é o coração deste vídeo. Katelaben auristo de katalambano. A maioria das traduções portuguesas escolhe uma das 2 leituras possíveis. As trevas não a compreenderam. Sentido cognitivo, intelectual,
de entender ou perceber. Algumas traduções mais antigas escolhem a outra. As trevas não a dominaram, ou não a venceram. Sentido de poder, de agarrar, de subjugar pela força. O grego katalambano carrega legitimamente os dois campos semânticos. O verbo é composto de kata, que indica movimento para baixo, intensidade, completude, e lambano, que significa pegar, segurar, apreender. Dependendo do contexto, o apreender pode ser intelectual, compreender, captar, ou físico e agentivo, dominar, capturar, suprimir. Na Septuaginta e na literatura grega do período, o verbo aparece em ambos os sentidos, e os estudiosos do texto de João divergem há séculos sobre qual João pretendia. Mas aqui está o que a maioria das análises não diz diretamente. É muito provável que João tivesse intenção dupla. O grego do quarto evangelho é conhecido pela sua camada de significados sobrepostos. João constrói frequentemente frases que funcionam em mais de um nível simultaneamente, e o leitor atento deveria segurar os dois. Se você lê katelaben como compreendeu, as trevas não entenderam, não captaram o que estava diante delas. A luz veio, e o mundo que ela mesma criou não a reconheceu, o que o versículo 10 confirmará explicitamente, e o mundo não o conheceu. É um diagnóstico de cegueira espiritual, de uma escuridão que não é apenas ausência de luz, mas recusa ativa de ver. Se você lê katelaben como dominou, as trevas tentaram apagar a luz e não conseguiram. É uma declaração de vitória, não apenas de que a luz existe, mas de que ela é inextinguível. A crucificação foi a tentativa máxima das trevas de katalambano o Logos, e o resultado foi ressurreição. João, escrevendo depois da morte e ressurreição de Cristo, com décadas de reflexão sobre o que havia testemunhado, escolheu um verbo que diz as duas coisas ao mesmo tempo, porque as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. As trevas não compreenderam a luz e não conseguiram dominá-la. Para entender o peso total do versículo 5, você precisa entender para quem João estava escrevendo e quando. O Evangelho de João foi provavelmente composto no final do primeiro século, possivelmente entre 85 e 100. DC, a comunidade cristã a qual João escrevia, havia passado por décadas de pressão severa. A destruição de Jerusalém, em 70 d.C., havia varrido o centro geográfico e simbólico do judaísmo. Os cristãos judeus haviam sido progressivamente expulsos das sinagogas, uma ruptura que não era apenas religiosa, mas social e econômica. O Império Romano alternava entre ignorar e perseguir as comunidades cristãs, e havia dentro das próprias comunidades uma pressão gnóstica crescente, grupos que propunham que o Logos eterno nunca poderia ter realmente se feito carne, porque matéria é inferior, impura, indigna da divindade. O sarx egeneto do versículo 14 era contestado. Cristo havia parecido humano, não se tornado humano. João escreve o versículo 5 dentro desse caldeirão. A luz resplandece nas trevas, presente agora, mesmo com Jerusalém destruída, mesmo com a perseguição real, mesmo com a pressão do império, mesmo com a divisão interna das comunidades. E as trevas não a dominaram. Aoristo, passado encerrado. A tentativa mais brutal de apagar a luz já aconteceu, fracassou. A crucificação aconteceu. O sepulcro aconteceu. E katelaben não se cumpriu. Para uma comunidade sob pressão, essa frase não era poesia. Era argumento. Era a razão para continuar. Mas há um último elemento que precisa ser nomeado para que o versículo 5 seja lido com precisão. O que João quer dizer com skotia, trevas? O grego tem duas palavras para a escuridão, skotos e skotia. João usa skotia aqui e consistentemente ao longo do seu evangelho. A distinção entre as duas não é absoluta, mas skotia
tende a carregar conotação mais ativa, não apenas a ausência de luz, mas a qualidade de um ambiente ou estado que se opõe à luz. E no sistema de pensamento de João, as trevas não são simplesmente ignorância. São uma condição moral e espiritual, um estado de existência orientado para longe da fonte. João 3:19-20 tornará isso explícito. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A escolha de João não é passiva, é uma escolha sustentada, uma orientação, uma recusa. O que torna o versículo 5 ainda mais pesado é que a luz que resplandece nessa escolha ativa, nessa escuridão, que não é apenas ausência, mas resistência, continua resplandecendo no presente. Fainei. Mesmo diante da recusa, mesmo diante da rejeição ativa, a natureza da luz não é alterada pela qualidade da recusa que ela encontra. Para o leitor de João no século I, isso era uma afirmação sobre Cristo numa cultura que havia tentado eliminá-lo. Para o leitor de João no século XXI, a pergunta que o texto levanta é a mesma. Em que tipo de trevas, de que natureza é a sua escuridão? E de que modo ela está tentando catalambando a luz? Ou apenas não a reconhece? João 1, versículo 5 é uma frase que funciona em dois tempos ao mesmo tempo. No tempo da história, ela descreve o que aconteceu quando o Logos eterno entrou no mundo que havia criado. Um mundo que não o reconheceu. Um sistema de poder que tentou eliminá-lo. Uma humanidade que, na figura dos seus representantes religiosos e políticos, disse não. E a declaração de João é que isso não funcionou. Não porque a luz fosse invulnerável ao sofrimento, o Logos se fez sarx, carne, e carne sofre. Não porque a crucificação não tenha acontecido, João estava lá e viu. Mas porque, catelaben, dominar, suprimir, encerrar, não é o que as trevas conseguem fazer com essa luz específica. A tentativa já aconteceu, o auristo já se cumpriu, e a luz está no presente. Mas existe um segundo tempo no qual esse versículo funciona, e é pessoal, não histórico. João está descrevendo uma dinâmica que não é apenas cosmológica. É a dinâmica de qualquer encontro entre essa luz e qualquer forma de trevas, incluindo as internas. A escolha não é apenas o Império Romano, não é apenas o Sinédrio. É qualquer região de qualquer vida humana que desenvolveu uma orientação para longe da fonte. E o que João afirma sobre essa dinâmica é perturbador na sua graça. A luz continua resplandecendo. Não esperou que as trevas se resolvessem antes de entrar. Não condicionou a sua presença à receptividade do ambiente. Fainei, presente, agora. A questão que o texto coloca não é se a luz está presente, é se você vai usar catelaben no sentido cognitivo ou no sentido de poder, vai não compreendê-la ou vai tentar suprimi-la, ou, e esta é a terceira opção que o versículo 5 não nomeia, mas que o versículo 12 vai nomear explicitamente, vai recebê-la. João 1,5 não é decoração literária. É o conflito central do evangelho inteiro comprimido em uma frase. A luz que é o Logos eterno, que criou tudo, que sustenta tudo, entrou no que criou. E o que criou não a reconheceu. Tentou apagá-la, não conseguiu. E ela ainda resplandece, fainei. Presente agora, não porque as trevas se tornaram menos trevas, mas porque essa é a natureza dessa luz específica. Ela não depende do ambiente para continuar sendo o que é. Nietzsche disse que Deus havia morrido e que nós o havíamos matado. João antecipou a tentativa por 2000 anos e respondeu antes dela ser feita. As trevas não o dominaram. E a próxima vez que você estiver no tipo de escuridão que parece definitiva, que parece organizadora, estrutural, permanente, este versículo não é consolo piegas.
é uma afirmação empírica baseada no testemunho de alguém que viu a tentativa máxima de apagar essa luz e viu o que aconteceu depois. Se você nunca tinha percebido que havia dois verbos em tensão nessa frase e que João escolheu deliberadamente um que diz duas coisas ao mesmo tempo, compartilha com alguém que ainda lê a Bíblia por cima. No próximo episódio, João 1, 9, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? O que significa que o Logos veio para casa e foi rejeitado? O peso histórico e teológico dessa passagem é maior do que qualquer sermão padrão consegue conter.